Agradeço muito a Graça por ter me convidado e a todo o seu suporte, viu, Zé Luiz? E a todos vocês que estão comigo hoje aqui nessa noite. Vamos fazer uma precezinha rápida para a gente já começar a conversar, então. Jesus, nosso mestre querido, nós te agradecemos por esse momento, por podermos estar aqui reunidos da forma como podemos e te pedimos que nos conceda minutos de uma boa reflexão, que os nossos guias possam comparecer e estar conosco nos intuindo, e que nesse momento importante em que vivemos, que a nossa família possa contar com bastante saúde, equilíbrio, e que principalmente todos nós aprendamos as lições que esse momento histórico nos traz. Que assim seja. Viva Jesus. Eu queria começar dizendo para vocês que esse tema, hoje, como eu procurei abordar na nossa prece de abertura, é um tema que, sim, já foi bastante batido, mas por conta do momento em que nós estamos vivendo, onde a gente é colocado frente a várias situações que nos desafiam, que nos fazem questionar as nossas bases, uma delas, talvez a que mais esteja evidente, é a vivenciação das nossas famílias. Porque, queiramos ou não, nós tivemos que passar mais tempo em casa, mais tempo com a família, vivenciando as satisfações que significam estar em família, mas também as dificuldades que vêm à tona quando estamos ali com os nossos familiares. Nossos familiares, aqueles para quem as nossas máscaras sociais necessárias para a vida profissional e para os contatos sociais, para os nossos familiares, essas máscaras ficam na porta de entrada do lado de fora. Né? Quando nós vivenciamos, então, os nossos lares, nossas famílias, nós somos mais aquilo que nós somos mesmo em essência, porque nós não precisamos ficar evitando uma coisa ou outra, não dizendo certas expressões ou não tendo certos comportamentos com medo de perder o emprego, com medo de perder o amigo, com medo de perder o cliente. Dentro de casa não tem demissão, né? Então, nós somos naturalmente mais, nós temos mais liberdade e somos mais nós mesmos dentro de casa. Sendo assim, como nós aprendemos na doutrina que nós somos espíritos imperfeitos, naturalmente, as nossas imperfeições aparecem mais quando nós estamos em família, dentro de casa. Jesus, quando começou os seus 3 anos de pregação do Evangelho, de divulgação da Boa Nova, a primeira atitude que ele teve, de que se tem notícia, foi nas bodas de Caná, ou de Canaã, para a qual ele foi convidado com a sua mãe e os seus amigos, e ele lá compareceu, tanto que todo mundo se lembra, né? Foi lá que ele, então, consta nos evangelhos que ele transformou a água em vinho. Então, era uma festa de casamento. E como dirá Joana de Ângeles, o casamento inicia a família que estrutura toda a sociedade. Então, Jesus, comparecendo a essa festa de casamento, a essas bodas, estava confirmando a importância dessa instituição que se iniciava ali, com aquele casal, que é a família. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, a pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, os espíritos respondem para o Allan Kardec: uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, tudo aquilo que nós vimos fazer na nossa reencarnação, lutar contra o egoísmo e todos os seus derivados. Se a gente não tiver a família, se nós abandonarmos o Instituto da Família, nós vamos recrudescer. Quer dizer, total do Evangelho mesmo, Evangelho canônico, diz assim, lá na primeira epístola a Timóteo,
no capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, o cuidado que nós devemos ter com os nossos familiares. Muito embora sejam esses espíritos, aqueles que eu estava dizendo, não sei se vocês ouviram ou se nós perdemos esse pedaço, aqueles espíritos que são imperfeitos, como nós somos, e que convivem conosco, dentro da mesma família consanguínea, todos nós com nossas imperfeições, para justamente arredondarmos isso tudo, desbastarmos as nossas arestas e melhorar o nosso convívio e a nossa fraternidade. Emmanuel diz que o lar da família é o campo sagrado de serviço. Ele compara a família como um campo sagrado de serviço. Na realidade, todo o planeta é sagrado, uma vez que foi Deus que criou o planeta. Então, não só os templos de pedra são lugares de reverência e de respeito e de prece, como todos os cantos do planeta também o são, pois que é criação divina, nosso planeta. Um mundo de regeneração, quer dizer, se nós lutamos e ansiamos por um mundo, por um planeta de regeneração, se nós não formos espíritos regenerados ou não estivermos em processo de regeneração com a nossa família em harmonia, nós não conquistaremos esse planeta regenerado, esse planeta em processo de regeneração. Começa conosco. Se nós não conseguimos viver um processo de regeneração, regenerando as nossas relações familiares que porventura precisem de regeneração, de requalificação, de reavaliação, nós não conseguiremos conquistar a regeneração e transformar o nosso planeta num mundo regenerado. Tudo começa dentro de casa, no nosso núcleo familiar. Não conseguiríamos fazer bem aos outros fora do lar se não conseguimos fazer o bem para aqueles que são os nossos mais próximos. Dirá Emmanuel que não existe ligações casuais nas nossas famílias, né? Quer dizer, ninguém reencarna dentro de uma família se não tiver razões para isso, não existe acaso. Então, lá no nosso planejamento reencarnatório, quando nós nos preparamos para vir, imagino que todos nós tivemos condição de contribuir para o nosso planejamento, escrever, reescrever e desenhar o que seria essa nossa vida. Obviamente que nesse planejamento foi considerado aqueles que seriam os nossos familiares mais próximos. O papai, a mamãe, os irmãos, quem seriam os nossos filhos. Tudo isso essas ligações todas foram previamente estudadas. Salvo raras exceções, tudo isso é bem planejado, porque Deus não joga dados. Então, ninguém é filho de alguém à toa e ao acaso. Ninguém é pai de alguém à toa e ao acaso. Então, se essas ligações todas foram estudadas com base nas necessidades mútuas de caminhar, de evoluir, de aprender, são relações que nós precisamos olhar com esses olhos. Quer dizer, eu não estou aqui por acaso. Né? Antes de nós perdermos a paciência, coisa que nós fazemos diariamente, né, com os nossos familiares, espera um pouquinho, eu não estou aqui por acaso. Existe toda uma razão por trás, né, pela qual nós escrevemos esse planejamento para estarmos juntos, vivenciando esse caminhar juntos, esse momento de reencarnação no plano material, juntos. Tem todo um sentido isso, tem toda uma razão por trás. E Emmanuel diz também, lá no livro Pão Nosso, que ele diz assim, preponderam aí no nosso planeta, aqui na Terra, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas no âmbito da família. Então, veja o que ele está dizendo. Preponderam aí significa a maioria, prevalece aí as ligações que nos colocam provas salvadoras e que nos trazem regeneração. Quer dizer, a grande maioria das famílias, como Emmanuel está nos dizendo, queiramos ou não são formadas
por afinidades e sintonia de pensamento. Como, claro, que existe isso, mas preponderantemente, como o Emmanuel coloca, as nossas ligações são feitas, são planejadas para que nós sejamos provados dentro do âmbito daquele aprendizado que nós ainda não conseguimos obter. E no livro da Esperança, Emmanuel também, através do Chico Xavier, ele diz que cada companheiro que partilha conosco a família é como se fosse um livro de lições que precisam ser aprendidas. A repetência significa, eu não aprendi aquela lição e eu vou ter que estudar de novo aquela mesma lição naquele mesmo livro. Então, esse meu familiar vai, se eu não conseguir vencer essa lição, vai estar comigo de novo em outras ocasiões, em outras vidas, até que eu consiga aprender aquela lição. Emmanuel compara nosso familiar a um livro, com lições a serem aprendidas. Então, a repetência significa eu estar de novo com esse familiar, até que eu consiga aprender aquela lição. É isso que ele quer dizer quando ele diz, nos detém o passo por tempo enorme o meu não aprendizado de determinadas lições. E então, se nós pensarmos dessa forma, como lições a serem aprendidas, que cada um dos nossos familiares tem gente na nossa casa, na nossa família, que nos ensina, nos pede o aprendizado da lição da paciência, como eu estava dizendo, outro nos pede a lição da lealdade, outro nos pede a lição do equilíbrio, outro nos pede a lição da abnegação, da firmeza, da brandura, da dedicação, da renúncia, do sacrifício, da resiliência. Então, são lições que, dentro de casa, nós temos condição de aprender. Emmanuel, por mais de uma vez, compara a família como um cadinho de experiências que nos trazem aprendizado. Cadinho é um instrumento do laboratório de química, dentro do qual se funde metais, por exemplo, ouro, Ourives usa cadinho, e dentro do cadinho também se fazem reações químicas que geram calor. Quer dizer, tudo que é quente precisa de um cadinho para ser feito. Então, dentro do cadinho tem calor. Como diz a gíria, é onde a chapa esquenta, né? Na família é onde a chapa esquenta, é onde a gente precisa de um cadinho para colocar as nossas experiências ali e que esquentam muitas vezes. Mas é dentro desse cadinho, é dentro desse calor que nós devemos procurar ver as lições a serem aprendidas com a consideração de que todos são imperfeitos, como nós também somos. Tudo que a gente fala dentro da nossa doutrina, que a gente precisa fazer para os outros, quando se trata da família, esse outro está mais próximo. Então, se eu não consigo fazer com ele que está aqui perto de mim, eu não vou conseguir fazer isso direito com os outros que estão na rua, ou se fizer, vai ser um artificialismo, porque na hora que eu sou eu mesmo, eu estou mais próximo da minha essência, sem as minhas máscaras sociais dentro da minha casa, eu não consigo fazer. Então, aquilo que eu faço na rua é como que um simulacro de algo que eu ainda não sei, na realidade, fazer. E a família, quando se perguntarem para nós o que é que a gente considera como sendo prioritário na nossa vida, a maioria de nós vai colocar a família. A grande maioria de nós vai colocar a família. Por outro lado, nem todos nós estamos ou estaremos vivendo a nossa prioridade conforme nós gostaríamos. Então, ficamos mais tempo fora de casa, no trabalho e nas reuniões sociais, do que estaríamos em casa com a família. Quando estamos em casa com a família, estamos cansados, não damos atenção devida para os nossos familiares. Os projetos da empresa tomam o nosso tempo em casa também, e nós não focamos a nossa família quando estamos presentes. Muitas vezes estamos presentes, ausentes. Então, a gente considera a família como prioridade, mas será que ela realmente tem sido vivida por nós como prioridade? Esse é um questionamento que a gente deve fazer. Uma vez uma pessoa me disse assim, eu vivo pouco tempo com a minha família, mas o tempo que eu tenho com eles é de altíssima qualidade.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu tenho 32 anos de casado e minha filha mais velha tem 29 e meu filho mais novo tem 25. Eu digo para vocês, e eu acho que vocês concordam comigo, se nós tivermos meia hora por dia com a família, com altíssima qualidade, não é suficiente. Meia hora por dia, com altíssima qualidade, não é suficiente. É como se você parasse o seu carro no posto de gasolina e pedisse a melhor gasolina. A melhor gasolina, aquela Podium, aquela cheia de aditivação, é a mais cara do posto. E aí o frentista fosse lá e colocasse 1 litro. Você vai andar muito bem, 10 quilômetros, e o carro vai parar. Então, a quantidade precisa estar associada à qualidade. Não adianta eu ter qualidade meia hora por dia. Não adianta eu ter qualidade 2 horas por semana. Eu preciso ter também qualidade. Para eu vivenciar a minha família como prioridade, eu preciso ter qualidade e quantidade. Uma outra visão... Estamos indo bem agora? Parou de travar, gente? Beleza. Então, um outro conceito interessante, nós gostamos de ter o nosso lar e a nossa família como um porto seguro, né? Onde a gente vai se refazer de um dia de cansaço, um dia de trabalho, onde nós chegamos para descansar, e nós gostamos de ver a família como um porto seguro. É uma dicotomia interessante isso, né? Emmanuel diz que nossa família pode ser comparado a um cadinho, onde as coisas esquentam, e ao mesmo tempo nós gostamos e precisamos da família como um lugar em que nós nos sintamos seguros e que nós nos refaçamos do nosso cansaço diário e das nossas lutas acerbas da nossa vida. Então, é uma dicotomia interessante, mas é assim que é. É assim que é. Dentro do mesmo ninho, onde nós temos muitas dificuldades para serem vencidas, nós temos ali também o nosso porto seguro. Eu me lembro daquela passagem de Mateus capítulo 8, que Jesus diz: as raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo isso para um escriba que tinha perguntado para ele se ele poderia segui-lo, né? Que ele queria segui-lo por onde ele fosse. E ele disse isso como a dizer: comigo é trabalho, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, do nosso reduto íntimo, onde nós descansamos e nos refazemos, também estaremos trabalhando. Nós também estaremos, como Jesus disse, não tem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes nós vamos em casa, ao mesmo tempo que estamos nos refazendo e descansando, também estaremos trabalhando as nossas relações familiares. Isso é interessante. O Porto Seguro, ele é construído, dá trabalho para construir, né? Dá trabalho. Tem que se fazer ali os cais para que os navios venham descarregar a carga que ele traz e carregar de novo outra carga para que ele possa, então, sair do porto carregado e levar isso para os outros países. Da mesma forma, a nossa família, se nós quisermos que ela seja o porto seguro, ela tem que ter essa estruturação. Quer dizer, nós chegamos da rua carregados, como um navio carregado, e se nós não tivermos o lugar certo para colocar essa carga, nós vamos começar a despejar essa carga em cima dos nossos familiares, né? Essa carga que nós chegamos com ela precisa ser colocada no lugar, né? De preferência fora de casa, para que nós nos descarreguemos desse cansaço e desse estresse todo que nós trazemos da rua e nós não entremos despejando a carga sobre os outros familiares que estão conosco aqui em casa, não é isso? Para terminar, pessoal, eu queria dizer que para completar todo esse quadro de valorização, de revalorização da família, é importante que nós valorizemos, reconheçamos os nossos familiares com a importância que todos eles têm. Então, não só reconhecendo o nosso íntimo, que isso eu acho que todo mundo faz, todos nós fazemos, mas externar esse reconhecimento. Isso é difícil. Fazer um elogio rasgado, sincero, dito, falado para um filho, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai,
não é? Quantos de nós têm a coragem de chegar para o pai, para a esposa, para a mãe, para o filho e dizer: puxa, isso que você fez, eu não teria feito igual. Parabéns, muito bem feito. Esse aspecto da sua personalidade é admirável e eu tenho reconhecido o valor que você tem para a minha vida frequentemente. Quantos de nós têm feito isso frequentemente? E isso é importante. Isso faz com que os membros da família se autoalimentem de disposição, de ânimo, de motivação para continuar andando, especialmente se temos dificuldades grandes para vencer. Essa validação mútua que eu estou propondo para que vocês façam, e eu também tenho tentado fazer, essa valorização, essa validação mútua precisa ser externada, precisa ser dita, enquanto nós estamos aqui ombreando a nossa caminhada dentro dessa própria vida. Muitos de nós, quando termina essa etapa de encarnado, quer dizer, quando desencarna, do lado de lá olha para trás e diz: puxa vida, se eu tivesse dito isso, né? Quando nós perdemos entes queridos nessa mesma vida, nós dizemos assim: puxa, agora eu vou falar por pensamento, porque eu sei que de alguma forma a minha prece vai atingir o objetivo. Mas como eu queria ter falado enquanto ele ou ela estava aqui. Então, teçamos elogios sinceros, tenhamos a coragem de fazer isso, e se isso virar um hábito, isso, pessoal, eu digo para vocês, e vocês acho que vão concordar comigo, vai contribuir a frequência dos elogios sinceros e do reconhecimento entre os nossos familiares, vai contribuir muito para a manutenção ou a conquista da harmonia familiar. Então, pedindo desculpas aí por ter caído tantas vezes, mas esperançoso de que eu tenha conseguido ser útil, passando uma mensagem familiar para vocês todos. Eu agradeço a oportunidade e que talvez as próximas vezes nós não tenhamos problema, né, Zé Luiz, como isso que nós tivemos, mas também se tivermos, vamos resolver e vamos voltar tantas vezes quantas forem necessárias. Muito obrigado, viu?